As imagens que você está vendo são de um ataque brutal, ocorrido no dia 14 de setembro de 2025, por volta das 2h30 da manhã. Estes destroços retorcidos de metal são, na verdade, 15 vagões-tanque que estavam carregados de combustível. A locomotiva, como você pode ver, agora está fora de serviço. Ela fazia parte de uma das rotas mais estratégicas da Rússia. Estou falando de uma artéria vital que conecta São Petersburgo, o segundo centro industrial mais importante da Rússia, diretamente a Moscou. Por ela passam não apenas combustível, mas equipamentos militares avançados, sistemas de defesa e bilhões em petróleo, carvão e metais que financiam a máquina de guerra russa. O que vocês estão vendo aqui representa algo muito maior do que vagões destruídos. Representa o momento em que uma estratégia ucraniana genial transformou a maior vantagem histórica da Rússia em sua maior fraqueza. Agora eu vou te mostrar por que este ataque específico é tão devastador para a Rússia e o dilema quase impossível que os generais russos agora precisam enfrentar. Para entender a real dimensão do que aconteceu naquela madrugada, você precisa conhecer um lado da Rússia que poucos conhecem. As ferrovias não são apenas transporte para eles, são a espinha dorsal de tudo. Desde os tempos dos czares, passando pela União Soviética até hoje, essas linhas de aço conectam um país que se estende por 11 fusos horários. A Rússia criou uma doutrina militar inteira baseada nessas ferrovias. Eles têm 10 brigadas militares dedicadas exclusivamente a construir, manter e defender essas linhas. 10 brigadas inteiras. Isso não é coincidência, é necessidade absoluta. Agora, imagine tentar mover tanques, artilharia, milhares de soldados e toneladas de munição através de um território que se estende por 11 fusos horários. Sem as ferrovias, isso seria impossível. Por isso, o exército russo funciona como um exército ferroviário. Cada ofensiva, cada movimento estratégico, cada linha de abastecimento depende desses trilhos de aço. Só que tem um problema. Aquilo que sempre foi a maior força da Rússia acabou de se tornar sua maior fraqueza. Vamos aos fatos para você entender o que realmente aconteceu. O ataque ocorrido em São Petersburgo não foi um evento isolado. Na verdade, foi parte de uma operação coordenada que atingiu 3 pontos diferentes em setembro. No dia 13, véspera do ataque principal, a linha Oryol-Kursk foi atingida. Esta é uma rota crucial que abastece as forças russas em Kharkiv e Sumy. Uma mina terrestre foi descoberta e quando a equipe de desminagem da Guarda Nacional chegou para desarmar, a mina explodiu. 2 soldados morreram, um terceiro perdeu ambas as pernas. Mais de 15 trens ficaram atrasados ou foram desviados. Mas isso era apenas o começo. No mesmo período, no volátil Cáucaso Norte, na República de Karachay-Cherkess, um grupo de resistência chamado Artesh atacou um armário de relés ferroviário. O sistema de sinalização foi completamente desativado. Esta linha transporta munições e veículos das instalações industriais do Cáucaso para a região de Rostov, um centro vital para as operações no sul da Ucrânia. E então veio o golpe principal, em São Petersburgo. Esse é o ataque que vocês viram no início. O fogo simplesmente transformou a noite em dia. A locomotiva foi destruída e os 15 vagões-tanque ficaram em chamas. Agora, você já parou para pensar como isso foi possível? É um feito em tanto. Como a Ucrânia conseguiu atacar centenas de quilômetros dentro do território russo, atingindo uma das linhas mais protegidas do país? Olha, existem 3 cenários possíveis. E honestamente,
Cada um deles é um pesadelo diferente para Putin. O primeiro cenário é a infiltração de forças especiais. Estou falando de pequenas unidades de elite ucranianas que penetraram centenas de quilômetros dentro da Rússia e plantaram explosivos. Se isso for verdade, expõe uma falha absurda na segurança das fronteiras russas. Significa que nem mesmo as regiões próximas a São Petersburgo estão seguras contra operações terrestres inimigas. O segundo cenário envolve o uso de tecnologia. O mais provável é que drones de longo alcance, programados com coordenadas GPS, teriam voado até o alvo e executaram ataques kamikaze. Isso demonstraria que a Ucrânia agora possui capacidade tecnológica para ameaçar qualquer ponto do território russo, não importa quão distante. Mas o terceiro cenário é o mais perturbador para Putin. A possibilidade de que grupos de resistência dentro da própria Rússia executaram esses ataques, coordenados pela inteligência ucraniana. O grupo Artesh, que reivindicou o ataque no Cáucaso, se descreve como uma rede de ucranianos, tártaros da Crimeia e russos descontentes. Agora pare para pensar um pouco nisso. Se for verdade, nós não estamos mais diante apenas de uma guerra entre dois países. Isto seria o início de uma insurgência interna contra o regime de Putin. Mas, qualquer que seja o método, o resultado é o mesmo. A Rússia agora enfrenta um dilema estratégico praticamente sem solução. Os generais russos, agora precisam fazer uma escolha impossível. Eles podem desviar dezenas de milhares de suas melhores tropas da linha de frente na Ucrânia para proteger milhares de quilômetros de ferrovias na Rússia. Isso reduziria os ataques de sabotagem, mas enfraqueceria fatalmente suas posições onde mais precisam dessas tropas. Ou podem manter suas forças na Ucrânia e aceitar que sua espinha dorsal logística permanecerá cronicamente vulnerável a novos ataques. E a terceira opção? Não existe terceira opção. Qualquer escolha que eles fizerem vai ter um impacto negativo na capacidade militar russa. É um princípio militar básico. Cada soldado guardando uma ponte em São Petersburgo é um soldado a menos numa trincheira no Donbas. O ataque também criou um efeito cascata devastador. São Petersburgo produz tecnologias militares avançadas, como sistemas de guerra eletrônica, radares, mísseis de precisão, equipamentos de comando e controle. E o primeiro destino desses produtos são os centros logísticos em Moscou. Com a linha bloqueada, essas cargas valiosas tiveram que ser desviadas para rotas mais longas e arriscadas. O resultado? Atrasos que podem durar semanas, mas os danos vão além do militar. Esta mesma linha transporta as exportações russas para os portos do Báltico: petróleo, carvão, fertilizantes, metais. A interrupção causou atrasos no carregamento de navios, multas pesadas e perturbação nos contratos de exportação. O trem que saiu dos trilhos reverberou não apenas em São Petersburgo, mas na Bolsa de Moscou, nas fábricas de Rostov e até nos contratos de exportação com a China. Porém, o impacto mais profundo foi psicológico. Por anos, o Kremlin disse ao povo russo que a guerra estava contida nas fronteiras da Ucrânia e que Moscou e São Petersburgo estavam completamente seguras. Na madrugada de 14 de setembro, essa narrativa descarrilou junto com o trem. Agora, a guerra não estava mais apenas no noticiário da televisão, estava na janela do apartamento, no calor do fogo visto pelos subúrbios, e o sentimento de que nenhum lugar é seguro começou a se espalhar por toda a região. Como você pode ver, a Ucrânia conseguiu algo extraordinário. Transformaram a geografia russa de vantagem em desvantagem. Esta é guerra assimétrica no seu auge. Pare para pensar. Alguns quilos de explosivos paralisando ativos que valem bilhões de dólares. Uma pequena equipe de sabotagem imobilizando um comboio militar inteiro. Ou um drone relativamente barato, forçando o desvio de milhares de soldados da linha de frente. A beleza desta estratégia está em conseguir impacto máximo com recursos mínimos. E a Ucrânia é um ótimo exemplo disso. Um país com uma economia muito menor que a da Rússia não pode vencer uma guerra de atrito tradicional,
mas pode impor custos desproporcionalmente altos através de ações de baixo custo e alto impacto. E se você está acompanhando nossos últimos vídeos, vai perceber algo impressionante. Esta campanha funciona em perfeita sinergia com os ataques aéreos ucranianos contra refinarias russas. Enquanto os drones reduzem a produção de combustível, a sabotagem ferroviária impede o transporte do combustível que sobrevive. É um estrangulamento duplo que afeta tudo, desde tanques na linha de frente até a capacidade da Rússia de gerar receitas de exportação. A guerra ferroviária da Ucrânia demonstra que inteligência e audácia podem ser tão decisivas quanto o poder de fogo bruto. Cada explosão nos trilhos significa uma unidade russa a menos na linha de frente. Menos combustível chegando aos tanques, menos fé na vitória. O destino desta guerra pode não ser decidido apenas nas batalhas de tanques no Donbas. Pode ser igualmente influenciado pelos sons rangentes dos trilhos que se estendem pelas vastas planícies russas. Cada comboio que descarrila, cada linha que para, cada explosão que ecoa através da noite não apenas destrói material militar, ajuda a descarrilar a estratégia de guerra do Kremlin e o mito de uma Rússia invulnerável sob o comando de Putin. Agora, eu quero saber sua opinião. Qual das 3 explicações sobre como o ataque foi feito você acha que é a mais provável? Forças especiais infiltradas, drones de longo alcance ou grupos de resistência interna? Deixe sua opinião nos comentários. E se esse conteúdo foi útil para você, compartilhe com alguém que também gostaria de entender melhor essa estratégia militar. Aproveite para se inscrever no canal para mais análises sobre geopolítica e conflitos atuais. Obrigado por assistir e até a próxima.